Em Solo Leveling, os monarcas são seres de poder inimaginável, entidades de puro caos e destruição, criadas pelo ser absoluto com o único objetivo de aniquilar os humanos por completo. Mas quem são eles? Quais deles são os mais poderosos? E como eles foram derrotados? Tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo, tintim por tintim, então fica ligado que a gente vai ranquear os 9 monarcas de Solo Leveling. Começando o nosso ranking, a gente tem Legia, o rei dos gigantes e o monarca do início. Ele é um homem enorme e musculoso, com a pele cinza azulada, cabelo preto e olhos vermelhos brilhantes. O rei dos gigantes, infelizmente, desempenha um papel muito limitado, ele aparece por pouquíssimo tempo no manhwa. Legia foi o primeiro e único monarca a ser capturado pelos governantes. Depois da morte do ser absoluto, ele foi capturado pelos governantes e a sua energia foi usada como fonte de mana para a Terra como um todo. Ele é o chefe do portal de Rank S que aparece lá no Japão. E os seus lacaios destruíram grande parte do país. Apesar dele ser um monarca, o que por natureza faria com que ele seja mais forte do que qualquer outro humano, exceto o Sang Jin-woo, claro, Legia tinha um poder muito limitado comparado ao resto. Muito porque ele estava aprisionado, ele estava sem mana e ele não tinha um receptáculo para o poder dele. Apesar de terem drenado a maior parte da sua mana, ele ainda conseguia criar rajadas de vento com pura força bruta. Dentro do seu conjunto de habilidades ali, ele tinha a indução à verdade, que fazia com que ele e outro indivíduo não pudessem mentir um pro outro. Ele era muito inteligente, e mesmo tendo utilizado essa indução da verdade, ele quase acabou enganando o Sang Jin-woo. Mas quando Jin-woo percebeu o que o rei dos gigantes estava tentando fazer, não teve saída pro Legia, ele virou camiseta de saudade. O mais provável é que a real força do Legia nunca foi revelada dentro da obra, porque afinal de contas, todo o período que a gente vê ele tá aprisionado e sem energia. Mas mesmo assim, pelo simples fato dele ser um monarca, a gente sabe que ele era extremamente poderoso. A gente só não teve a chance de ver isso acontecer. Em oitavo lugar, a gente tem Tarnak. Tarnak é o rei dos humanoides monstruosos e o monarca do corpo de ferro. Ele tem uma aparência bem jovem, com cabelos loiros e olhos verdes. Mas ele é um cara muito egoísta e absurdamente confiante. E tinha um ódio e um nojo muito grande pela humanidade. Ele inclusive chega a falar que o Jin-woo não poderia ser o monarca das sombras porque ele era um humano, logo extremamente fraco. Apesar dele ser muito poderoso e igualmente arrogante, o Tarnak teve bom senso quando ele percebeu que ele não era o suficiente para ir de frente contra o Jin-woo. E aí ele foi pedir ajuda de um outro monarca que tá mais à frente aqui. Suas principais habilidades eram a telepatia e a manifestação do seu corpo espiritual, já que o Tarnak também não tinha um receptáculo para conseguir utilizar o seu poder ao máximo, pelo menos no mundo humano. Quando ele usa essa manifestação do corpo espiritual, ele se transforma num golem gigante, com cabelo verde flamejante e uma armadura cinza, aumentando e muito as suas habilidades e capacidades físicas. Tarnak é um dos poucos monarcas que não morreu pelas mãos de Sang Jin-woo. Depois de pedir ajuda para um outro monarca, ele invadiu a Terra e tentou matar Thomas André, o rank número 1 global dos caçadores, achando que ele estava sozinho ali dando sopa. Mas mal sabia ele que aquilo era uma emboscada pelo trio composto por Beru, Belion e o próprio Thomas, que rapidamente fizeram ele virar a camiseta de saudade e continuaram a batalha. E agora a gente vai falar do Yogg, o rei dos espectros demoníacos e o monarca da transfiguração. Ele é um homem velho com cabelo grisalho, o olho vermelho e um símbolo vermelho sangue no peito dele. Ele sempre viu os humanos como uma raça claramente fraca e inferior, que a gente viu quando ele encontrou o pai do Sang Jin-woo pela primeira vez e chamou ele de fraco. Os monarcas, via de regra, são criaturas muito orgulhosas, e esse aqui não era diferente. Mas, assim como Tarnak, ele também teve bom senso suficiente para saber que ele não tancava o Jin-woo sozinho. Ele tinha um receptáculo humano incompleto, que fazia com que ele conseguisse usar mais do que as habilidades normais dele, mas ainda assim não era o ápice dele, pelo menos não aqui na Terra. Por conta disso, na maior parte das vezes ele usava um corpo espiritual, o que tornava ele extremamente poderoso. E mesmo sendo um dos mais fracos dessa lista, grande parênteses aqui, nenhum monarca é de fato fraco. Todos os monarcas, até o Legia, que supostamente a gente não viu quase nada do potencial dele, conseguiria assolar facilmente um caçador rank S, tá? É só pra vocês terem noção da dimensão de poder que a gente tá falando aqui. Ele é um dos mais fracos da lista, mas ainda assim é um cara numa outra escala de poder. Mesmo com isso tudo, Yogg-Moth foi o único monarca com um destino meio desconhecido. Na batalha final contra o Yogg-Moth, o Jin-woo usa um poder paralisante e ele se teletransporta junto com outro monarca para algum outro lugar. Desde então, o Yogg-Moth não apareceu mais. Mas dá pra dar aquela especulada sobre o final dele. Se você não quiser um spoiler direto e reto do final do manhwa, pula pra esse timestamp aqui que tá aparecendo na tela. Depois da batalha final do manhwa, o Jin-woo usa o cálice de reencarnação e volta no tempo para matar cada um dos monarcas com as suas próprias mãos. Nessa linha do tempo,
o Jin-Woo matou o Yogg-Moth. Sexto monarca da lista, Rakan. Rakan é o rei das feras e o monarca das presas. Ou monarca das feras, a tradução dá uma variada aqui a colar. Ele é um cara enorme, musculoso, pele bronzeada, olho amarelo estralando, dentes muito afiados e um cabelo preto selvagem. Ele é muito agressivo e muito arrogante, mas assim, em outro patamar. É como se ele fosse o professor de todo Rank S em termos de ser babaca. Ele também compartilha aquele sentimento coletivo entre os monarcas de eu odeio humanos. Só que ele leva isso para outro nível, ele faz questão de triturar a galera, ele devora de uma maneira muito violenta qualquer um que acaba esbarrando no caminho dele. Ele é diferente dos outros, ele é um arrogante mais burro, sabe? Ele vai pra essa vibe muito mais primitiva da coisa. Mas fazer o quê? Ele é claramente muito mais forte que os anteriores. Mas apesar dele ser muito feroz e ter essa vibe um pouco mais primitiva, isso não faz com que ele seja ingênuo, não faz com que ele seja idiota. Se ele vê alguém claramente mais forte, ele põe o rabinho entre as pernas e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Então assim, ele dá uma de, oh meu Deus, eu faço, aconteça até a página 2. Já falando das suas habilidades, ele era praticamente um monstro, né? Ele tinha uma capacidade física muito acima da média, até para os próprios monarcas, e ele tinha uma durabilidade absurda, mas ao mesmo tempo ele tinha uma velocidade insana, o que fazia com que ele fosse muito difícil de acompanhar. Ele também possuía telecinese e um fator de regeneração muito alto. Rakan também conseguia usar a sua manifestação de corpo espiritual, fazendo com que ele revelasse sua verdadeira forma, que era um lobisomem branco gigante. Ele chegou a quase matar o Jin-Woo, mas quando ele viu que o protagonista não morreu depois do seu golpe final, ele simplesmente fugiu por um portal. E aí o Jin-Woo foi atrás dele e literalmente caçou o bicho. Em quinto lugar a gente tem Keresha. Eu sou péssimo com pronúncias, me perdoem. A rainha dos insetos e monarca das pragas é uma das personagens mais insanas de Solo Leveling. Keresha é uma mulher alta, com aparência muito jovem, olhos vermelhos brilhantes, pele clara e cabelos pretos longos. Ela simplesmente vivia pra matar. Seu objetivo era literalmente caçar humanos com seus insetos. Ela foi a criadora das formigas gigantes lá na ilha de Jeju, e ela tinha uma relação meio estranha, meio maternal com os seus lacaios, fazendo com que ela tivesse um apego muito grande e tratasse meio como se eles fossem filhos dela. A gente consegue perceber esse comportamento meio possessivo que ela tem em relação ao Biru e o jeito que ela ficava sempre muito abalada com a morte de cada um de seus insetos. Ela tem um poder absurdo e ela tem muitas habilidades. Aí a gente tá falando de manipulação de mana, necromancia, regeneração, indução de veneno e manifestação do corpo espiritual, porque é meio que padrão esse aqui pra uma galera. Ela também foi derrotada pelo Jin-Woo, que foi com um golpe muito ligeiro das adagas dele. Em quarto lugar, Ho-Xuan, eu não sei, eu sou péssimo com pronúncia. Enquanto eu não sei no anime, eu vou ficar falando coisas estranhas. Seguimos a vida. Ho-Xuan é rei dos povos da neve e um dos primeiros monarcas a aparecer na série. A tradução do título dele varia um pouco, então você vai ver alguns lugares chamando de monarca gélido, monarca de gelo ou monarca congelado. Assim como seus colegas monarcas, ele tem um orgulho muito grande das suas próprias habilidades. Porém, no caso dele, é um cadinho exagerado. Mas ele é diferente dos outros em alguns aspectos. Por exemplo, a gente percebe que ele é um cara um pouco mais sábio, assim. Ele tenta ser um pouco mais comedido, um pouco mais ponderado, e ele não arriscava muito, ele não gostava de antecipar os seus próprios planos ou algo nesse sentido. Ele era muito poderoso, e por incrível que pareça, foi o responsável por matar o presidente Go Gun-hee. Depois disso, esse vacilo colossal, o Jin-Woo jurou vingança contra o cara, e aí, bom, ele virou camiseta de saudade, a gente não precisa nem confabular muito e saber que o Jin-Woo matou o Rei Gelado. E agora, senhoras e senhores, gafanhotos e gafanhotas, chegamos no nosso pódio. Em terceiro lugar, a gente tem Baran. Baran é o rei dos demônios e o monarca das chamas brancas. Pra mim, ele é o mais badass de todos eles. Ele é um demônio enorme, musculoso, com a pele cinza, olho branco estralando de tão brilhante e o cabelo branco que parece uma chama, além de uma longa cauda e chifres. Baran é um clássico guerreiro berserk, cruel e impiedoso. Ele nunca desiste de uma luta. Inclusive, mesmo ele sendo tão forte, ele não está mais vivo no universo de Solo Leveling. É isso aí. Como eu falei, ele não desiste de nenhuma luta, nem mesmo contra um tal de Ashborn, o monarca das sombras original. Ele e Rakan foram enviados pelo líder dos monarcas para matar o Ashborn, mas o Ashborn deu um catiripapo nos dois e ambos foram derrotados. Rakan conseguiu fugir, mas Baran ficou para trás. E mesmo depois de ser confrontado pelo Ashborn, ele não falou nada, e simplesmente falou que a ideia de matar o Ashborn foi dele mesmo. Não sei se é burro, mas sei lá, tem culhão. Culhão não dá pra falar que não tem.
Ashborn, então, esmagou a sua cabeça com uma só mão. No seu conjunto de habilidades, ele tinha uma muito interessante, que é o Exército do Inferno. Uma maneira um pouco parecida com o Exército das Sombras, mas ele invoca um exército de demônios imparáveis que obedeciam ele cegamente, seguindo as suas ordens e vindo através de portais. Ele também possuía a respiração do relâmpago, conseguindo cuspir torrentes de raio da boca. Zeus ficou com inveja dessa. E esse golpe era capaz de dar um debuff de stun em vários alvos. Além disso, ele tinha o conjunto completo de Monarca, né? Força absurda, velocidade acima da média, uma resistência sobrenatural. E como se isso não bastasse, ele também tinha ali o check no manifestação do corpo espiritual. Baran foi recriado pelo arquiteto para ser o último boss do Castelo Demoníaco. Provavelmente muito, mas muito mais fraco do que ele era quando estava vivo. Em segundo lugar, a gente tem Antares, o líder dos monarcas. Antares é o rei dos dragões e o monarca da destruição. Ele é o monarca mais forte e mais antigo, sendo o grande vilão de Solo Leveling. Ué, mas se ele é o mais forte, por que ele não tá em primeiro? Você já vai descobrir. E não, o primeiro não é o Jinwoo dessa vez. Antares é um homem confiante, forte, com longos cabelos ruivos e uma barba ruiva pra combinar. Seus olhos são vermelho brilhantes e ele usa uma armadura vermelho prateada com uma gola meio alta. Mas essa não é a forma real dele. Antares foi criado para destruir toda a existência, sendo por si só uma catástrofe ambulante. Como era de se imaginar, ele tinha um desprezo absurdo pelos humanos e não hesitou em matá-los aos milhões para atrair o Monarca das Sombras para enfrentar ele em batalha. Apesar disso, o Antares tinha um código de honra muito forte, ele estava sempre disposto a negociar com aqueles fortes o suficiente para impressionar ele, que foi o caso de um tal de San Jinwoo por aí. Suas habilidades físicas eram as melhores de todas, superando até mesmo Ashborn em poder bruto. Ele possuía quase que invulnerabilidade, sendo literalmente invulnerável a traumas físicos. O seu conjunto de habilidades incluía o medo do dragão, a respiração da destruição e a manifestação do seu corpo espiritual era se transformar nesse enorme dragão vermelho que vocês estão vendo. O fim de Antares se deu logo depois do Jinwoo transportar ele para uma ilha deserta e lutar com ele até o momento que o exército dos governantes chegou. E o primeiro lugar dentre os monarcas tinha que ser ele, Ashborn. Ashborn foi o rei dos mortos e o monarca das sombras original. Ele não é tão poderoso quanto Antares em poder bruto, que nem eu comentei agora há pouco, mas ele tem algumas coisas que colocam ele em primeiro lugar. Primeiro, antes dele ser um monarca, ele foi o governante mais forte e o maior fragmento da luz brilhante. Ele foi cuidadosamente criado pelo Ser Absoluto para ser o mais poderoso dos governantes. E durante a guerra entre governantes e monarcas, ele mudou de lado algumas vezes. E sempre pro lado que ele ia, era o lado que estava com a vantagem, independente da quantidade de pessoas envolvidas. Como monarca, Ashborn tinha uma aparência monstruosa, com cabelos roxos brilhantes como chamas, olhos roxos brilhantes também, 2 chifres pretos curvos e garras afiadas. Ele também usava uma armadura preta e um longo manto preto esfumaçado e empunhava uma espada, que adivinha só, era preta também. Já como governante, Ashborn era um cavaleiro branco, com grandes asas brancas, longos cabelos prateados e olhos brancos brilhantes. Ele foi o único que esteve em ambos os lados da guerra, ora como governante, ora como monarca. Segundo ponto, mesmo não sendo tão poderoso quanto Antares em questões mais brutas, ele ainda era muito forte. Dentro do seu conjunto de habilidades, ele tinha uma força física absurda. Não à toa, ele conseguiu dominar 2 monarcas de uma vez só e estourar o crânio de um deles com uma mão só. Isso não é pouca coisa. Além disso, ele tinha várias outras habilidades, como a concessão de poder, a autoridade do governante, a extração das sombras, que acho que é um dos grandes trunfos dele, a troca de sombras e o domínio do monarca. E aqui vem outra parada que eu acho super importante do porquê que eu acho que ele é o primeiro lugar nessa lista. Ele tinha uma atitude muito benevolente com a humanidade, ele estava sempre tentando chegar na paz, tentando acabar de uma vez por todas com a guerra entre monarcas e governantes. E ele foi um dos mais ambiciosos, porque ele confiou seus poderes a um humano na esperança de, quem sabe, talvez, dar um fim em todo esse derramamento de sangue. Ele passou seus poderes e a sua própria existência pro San Jinwoo. Ah, então ele é mais forte porque ele é bonzinho? Não. Ele é mais forte porque ele é eterno. De todos os monarcas, ele foi o único que continuou existindo. Ele foi o único que atingiu o seu objetivo. Ele conseguiu deixar o seu ego de lado. Se você olhar para todos os monarcas, é um feito por si só. No fundo, tudo foi um plano do Ashborn que funcionou perfeitamente. E você, meu caro gafanhoto, minha cara gafanhota, quem você acha que é o monarca mais poderoso? Você acha que eu errei em alguma coisa aqui nessa lista? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. O Jinwoo, ele não faz parte dessa lista porque ele não é um dos 9 monarcas originais. A ideia é a gente falar só dessa galera nesse vídeo. Mas, no fim do anime, no fim do manhwa, ele é mais poderoso do que qualquer outra entidade que apareça. Espero que você tenha curtido o vídeo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entender que esse canal
é legal, é bacana e pra trazer mais otakus pra esse lado da força. Já aproveita que você tá de bobeira, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tá curtindo muito Solo Leveling, quer saber mais da história e não tá aguentando esperar os episódios semanais. Faz esse favor pra mim, por favor. Obrigado, viu? Você é um querido, você é uma querida. Como a gente tá falando de monarca, a gente fez um vídeo explicando a guerra dos governantes contra os monarcas. Ele vai estar aparecendo aqui, então se você não sabe dessa história, vai lá dar uma conferida que o vídeo ficou muito maneiro e tenho certeza que você vai curtir. Te vejo lá, valeu, falou, fui!